Amém, irmãos. Vocês estão bem? Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim, ó, a Bíblia fala, e eu acredito nela, você é mais do que vencedor. Se você concorda, olha para essa pessoa e fala, eu sou mesmo, eu sou mais do que vencedor. Garante aí essa fala aí. Amém, queridos. Abra a tua Bíblia lá em Josué. Nós vamos compartilhar uma questão muito legal em relação a Josué. E olha só, a Bíblia fala para nós, ela garante isso para nós, que nós somos mais do que vencedores. Porém, muitas vezes nós não estamos tendo uma vida como mais do que vencedores. E algumas, digamos, derrotas que nós sofremos são diante de situações pequenas, comparadas a tantas que nós já vencemos que são grandes. Tantas situações que já aconteceram, que são situações bem maiores do que às vezes a gente está tendo diante derrotas, diante de algumas situações pequenininhas. Isso aconteceu com Josué e com o povo de Israel. E a gente vai entender alguns princípios bem poderosos para compreender o porquê que muitas vezes nós passamos por situações como essa. Nós lutamos e às vezes é um problema muito grande, a gente entra em Deus, e a gente ora, e a gente vai, e de repente a gente consegue a vitória e dá glória a Deus, e logo depois às vezes surge uma situação menor, comparada ao nível dessa primeira, e aí a gente acaba cedendo, a gente acaba se complicando. E isso aconteceu com Josué, isso aconteceu com o povo de Israel, e é muito interessante a gente analisar isso. Você sabe qual foi uma das maiores vitórias que Josué teve na sua vida? Repita comigo, foi em Jericó. Fala Jericó. Foi em Jericó. Abra sua Bíblia lá em Josué 6. Eu sei que você já abriu em Josué, mas vamos lá no capítulo 6. Irmãos, Jericó era uma cidade extremamente fortificada. Era uma cidade muito grande para a época em que ela estava inclusa ali, e era uma cidade muito forte. E Jericó estava no meio do caminho da terra prometida. O povo estava alcançando a sua terra prometida, o povo estava andando segundo a orientação de Deus, e no meio desse caminho havia uma cidade fortificada, uma fortaleza chamada Jericó. E o povo precisava passar por ela, Israel precisava passar por Jericó para poder garantir a sua entrada na terra prometida. Eu quero que a gente faça uma análise, trazendo para o nosso tempo, trazendo para hoje, como sendo Israel somos nós, amém? Jericó é uma situação que a gente precisa romper para que a gente alcance a terra prometida. E aí olha só, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-o uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiros, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então o povo estava no caminho, estava rompendo, haviam acontecido algumas batalhas antes. O povo de Israel não era necessariamente um povo tão bem preparado para a guerra. Lembre-se que eles haviam saído há alguns anos atrás do Egito, e não existia uma especialização em guerra, mas Deus era com eles. E a cada etapa, rumo à sua terra prometida, a cada etapa Deus ia cuidando, Deus ia abençoando, Deus ia ajudando, e até que eles se deparam diante da maior, digamos, da maior afronta que eles teriam, Jericó. Então Deus vem até Josué. Se você ler um pouquinho antes, a Bíblia fala que Deus aparece a Josué,
E ele fala para Josué: confia em mim que vai dar tudo certo. Confia em mim que você vai ter a vitória. Então olha só, como que você vai fazer? Existe um preparo para isso. Você vai apenas rodear a cidade. Durante 6 dias você vai dar uma volta na cidade e você não vai gritar e você não vai fazer nada. Apenas a Arca da Aliança estará indo à frente do povo e as trombetas estarão tocando. Só. Isso não é uma estratégia de guerra muito inteligente. Mas foi a direção que Deus deu. Ao 7º dia, você vai, Josué, rodear 6 vezes a cidade. E na 7ª vez, quando tocar de uma forma contínua o som da trombeta, então o povo gritará. E aí o que vai acontecer? O muro vai cair abaixo. E vocês vão, na onde vocês estiverem, vocês vão entrar e vão dominar a cidade. Então Josué acolhe a direção de Deus, ele conversa com os sacerdotes, você vai ver isso continuando o texto, e ele dá essa direção, o povo faz isso, e Israel tem uma grande vitória. Sabe o que é uma grande vitória, irmãos? Jericó tinha aproximadamente 32 quilômetros quadrados. Os muros de Jericó tinham aproximadamente, não é um número exato, mas é um número assim, que chega bem perto, 10 metros de altura, e eram 2 partes o muro. Ele era um muro a primeira parte mais grossa, 2 metros de largura, e a segunda parte, uma parte não tão, inclusive as pessoas moravam no muro, a gente sabe disso por causa de Raabe. Essa segunda parte tinha 4 metros. Então era um muro de uma largura de aproximadamente 6 metros fortificado. Nós não estamos falando da parede da nossa casa, que às vezes dá um vento, a gente acha que vai cair. Nós estamos falando de uma fortaleza. E a gente vê a mão de Deus quando esse povo toca a trombeta, quando ele grita, o muro vem abaixo. Ele é destruído, o povo entra e toma a cidade. Aí, depois dessa grande vitória, eles têm na frente deles uma cidade muito pequena. Uma cidade que não era uma fortaleza, uma cidade, pelo contrário, deveria ser um vilarejo. Ela não era tão bem fortificada, ela era uma cidadezinha. E a Bíblia vai mostrar pra gente, você vai ver, que Josué conversa com os seus generais ali, ele fala com o pessoal responsável pela guerra, e o pessoal fala para ele assim: não, cara, cidade pequenininha, vamos só com 2.000, nós vamos ganhar deles. E aí quando eles vão adiante de Ai, olha o nome da cidade, Ai, já é nome de problema, né? Ai. Quando eles vão confrontar Ai, eles têm uma derrota. E é muito interessante a gente olhar como é que foi que aconteceu na história de Israel para que essa derrota acontecesse. Houve uma fala de Deus para Moisés, para Josué, direcionando algo específico sobre a vida deles. Eu queria que você lesse comigo o versículo 17 de Josué 6. Fala assim, olha a direção que Josué deu, porque Deus havia falado isso para ele. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. E o povo se alegrou, o povo falou, realmente a gente vai fazer isso. Então havia uma direção de Deus específica sobre a questão de Jericó. Deus falou para Josué o seguinte: vocês vão entrar e vocês vão acabar com tudo. Repete comigo, com tudo. Não é para nada, não é para pegar nada, não é para tomar nada. O ouro, a prata, os metais, vocês vão juntar isso para o tesouro, vocês vão dar isso para a casa de Deus, mas o restante é para acabar com tudo. Bota fogo, destrói, rasga, queima, faz alguma coisa.
não pode ficar nenhum vestígio de Jericó dentro da nossa vida. Não pode sobrar nada. O que Deus falou, olha, eu vou transformar a nação em condenada se alguma coisa for tomada do povo de Jericó. Olhando para a nossa vida hoje, queridos, dentro do que o texto está mostrando, é muito claro que eu e você normalmente temos enfrentado Jericós na nossa vida. Porque nós queremos a terra prometida que Deus nos deu. É ou não é? Como nós queremos a terra, aquilo que Deus prometeu para nós, o nosso propósito estabelecido, o nosso chamado bem firmado em Deus, a vida eterna, são terras prometidas que Deus estabeleceu sobre nós, mas no meio do caminho vão existir Jericós. Esse texto ensina para nós que Deus está falando, olha, que não fique nenhum vestígio de Jericó vivo dentro de você, na sua caminhada ao alcançar a terra prometida, porque isso pode trazer algo que não vai ser bom. E diante dessa fala, é muito claro que a situação, a derrota que houve depois está relacionada ao que aconteceu, baseado no que Deus falou. Infelizmente, Israel se contaminou. Uma pessoa pegou algo que não deveria pegar, ele escondeu. E ele fez com que o povo tivesse uma derrota, de certa forma, insignificante. Como muitas vezes, amados, nós não estamos aniquilando totalmente da nossa vida Jericó. Estamos acabando completamente com Jericó, nós não estamos destruindo aquilo que precisa ser destruído na nossa vida. E às vezes tem sobrado alguns vestígios, algumas coisas condenadas que estão nos tirando a vitória completa. Tanto foi esse o título que eu dei para essa ministração: vitória completa. Algumas pequenas coisas que estão acabando, nos fazendo ter derrotas, e apesar de algumas vitórias grandiosas, nos fazendo ficar prostrados diante de algumas situações. Porém, Ele garante que nós somos mais do que vencedores. Israel atingiu a terra prometida? Atingiu. A derrota não significou que ele estava totalmente destruído. A derrota significou que alguma coisa precisava mudar. Derrota significou que alguma coisa precisava ser revista. E a gente vê duas atitudes de Josué, junto com o povo. A gente vê duas situações em Israel que não condiziam com aquilo que Deus havia falado. E de certa forma que trouxe essa pequena derrota, mas muito significante, na vida do povo. A primeira delas foi que quando Josué foi adiante de Ai, quando ele foi enfrentar Ai, ele não consultou a Deus. Ele não tirou um tempo ali e falou, peraí, é uma outra cidade, é uma outra realidade, eu preciso consultar a Deus. Como que é que nós vamos vencer dessa vez? Como que é que nós vamos ganhar essa guerra agora? E a segunda é que haviam coisas condenadas no meio do povo, que fizeram com que Deus trouxesse isso sobre a vida deles. Ainda havia resquício de Jericó. E o povo não teve a vitória. Você vai ver, capítulo 7, um pouquinho. Vamos ler o versículo 1. Fala assim, olha, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zadbi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns dos homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi a espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltando a Josué lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. É muito interessante, irmãos, a gente vê a
entre aspas, arrogância que esses homens tiveram diante de uma guerra. A gente vê algumas características dentro das situações que trouxeram essa derrota. Primeiro, que Josué não teve uma postura de falar: não, peraí, eu não vou mandar espia não, eu vou consultar a Deus, peraí Deus, como que é que eu vou vencer essa batalha? Como que é que eu vou derrotar? A situação é pequena, eu preciso do Senhor da mesma forma. Mas a gente entende pelo que a Bíblia está falando, que a fama de Josué subiu ao seu coração. Ele achava que ele podia mais do que ele era. Ele achava que ele conseguiria, porque na verdade eles estavam ficando famosos. As cidades, os povos estavam começando a ter medo de Israel, porque eles não eram bem preparados, mas eles venciam tudo. Tudo que eles colocavam à mão, não morria ninguém, e o povo era aniquilado. Então começou a se espalhar uma fama, e essa fama foi entrando no coração de Josué. E Josué, ao invés de consultar a Deus, ele simplesmente tomou uma decisão: galera, ó, vai lá, dá uma analisada, Deus é com a gente, nós vamos arrebentar. E a gente vê uma derrota que acontece diante de uma situação pequenininha, diante de um problema pequenininho, diante de uma cidade pequenininha. Ele falou: olha, vamos só com 2.000 homens, é o suficiente. Josué acatou essa decisão sem consultar a Deus. Isso muitas vezes tem acontecido com a gente, queridos. Nós não estamos ligando muitas vezes para orientações de Deus diante de situações grandes ou até pequenas. Ou a gente até busca o Senhor diante dos problemas que são muito grandes, familiares, financeiros, mas quando tem uma situação pequena, a gente fala: não, isso aí eu já sei resolver, eu sou uma pessoa experiente, eu já tenho, como se usa a expressão, eu já sou vacinado nisso. Eu vou fazer do jeito que eu sei, pai. E muitas vezes, querido, esse jeito que você sabe vai destruir a vitória que você teve antes. Assim subiram, versículo 4, assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Repita comigo: água. Então olha só, eles subiram, eles acharam que o povo ali era fraquinho. Vamos lá, 3.000 homens e vai. E aí eles chegaram lá, acharam que iam destruir tudo, acharam que ia dominar. De repente, o inimigo era um pouquinho maior do que eles imaginavam. E a Bíblia fala que 36 homens morreram, eles perderam 36 pessoas. Eles tiveram uma derrota, perderam vidas. Pela arrogância, pela falta de conversar com o Senhor. Ah, pastor, mas existiam coisas condenadas. Mas eu creio no meu coração, queridos, que se Josué se prostrasse diante de Deus, Deus falaria: não vá à batalha, porque existem coisas condenadas no seu meio. Havia uma fala do Senhor direcionada a isso. Mas Josué, tomado pela sua confiança exagerada, pelo seu entendimento de que a fama ali poderia suprir, está escrito em Josué 6:27, que a sua fama percorria as nações, ele decidiu lutar por conta própria. Não se vence uma batalha por conta própria, irmãos. É por isso que nós temos Deus ao nosso lado. Não é a sua sabedoria que vai fazer as coisas serem melhores ou piores, é aquilo que Deus está falando. Ele confiou nas suas próprias forças, ele achava que, olha, nós vamos arrebentar com tudo, como muitas vezes nós estamos. Como muitas vezes nós passamos diante de uma dificuldade, um problema, e a gente se fortalece e tal, e aí diante da próxima situação, a gente fala: eu vou conseguir, mas não busca Deus, confia no seu próprio eu. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, deixa marcado Josué aí, Romanos capítulo 12, verso 3. A palavra fala assim:
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que o texto está falando para nós? Logo depois de Paulo estar falando, olha, transforme a sua mente, renove a sua mente. Ele está falando, olha, não pense além daquilo que você é. Sem Deus, não somos nada. Sem Deus, a menor das menores das situações vão nos destruir. Não pense além daquilo que você é. Não coloque no teu coração o orgulho. Não deixe a arrogância, o seu eu, o seu ego dizer que você é alguma coisa ou que você pode. Claro que você pode, querido, quando você está firmado no Senhor. Mas Josué achava que ele poderia sozinho. Provérbios, capítulo 3, vamos lá, eu quero que você leia comigo esse texto. Provérbios, capítulo 3. Versículo 5. Fala assim, olha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Salomão sábio, o sábio Salomão, rei, está dizendo para nós, olha, não confie na tua própria força. Não confie na tua própria força. Não confie na tua própria força. Não confie na tua própria sabedoria, no teu próprio entendimento. Isso não é bom. Pelo contrário, entrega-se totalmente ao Senhor. Confia totalmente no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Seja diante dos grandes problemas, dificuldades. Seja diante de ai. Repita comigo, ai. É isso que esse texto está nos mostrando e que Josué não teve no seu coração esse entendimento. Olha, calma aí galera, vamos nos prostrar, a cidade é pequena, mas vamos nos prostrar, Deus vai dar a direção. Se você analisar legal a história de Josué, do povo, né, desse trajeto, você vai ver que a grande maioria das vitórias, o povo não precisou lutar. Deus fazia. E aí a gente vê essa atitude de Josué. E é muitas vezes o que está acontecendo comigo e com você. E aí a gente não consegue entender por que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, sendo que algumas derrotas estão acontecendo. É porque muitas vezes, amados, nós estamos confiando demais na nossa própria força, estamos deixando a direção de Deus de lado em algumas situações. Estamos achando que a nossa experiência, a nossa fama, aquilo que nós somos, vai ser o suficiente diante de ai, diante de uma cidadezinha, diante de um probleminha. E aí a gente acaba aceitando essa situação, irmãos, e aí a gente vai enfrentar a situação e volta correndo, desesperado. E a Bíblia fala que o coração deles ficou como água, eles se derreteram, eles começaram a questionar. Josué, depois disso acontecer, Josué entra na presença de Deus e fala: peraí Deus, você tirou a gente do Egito para chegar nessa cidadezinha e morrer? Como assim? O Senhor não é com a gente e tal, e não sei o que, e pá. E Josué começa a questionar Deus. Peraí, o Senhor me deixou envergonhado. A culpa era de Deus, amado. Só que muitas vezes nós estamos como Josué, nós estamos falando: Deus, isso desse tamanho está me destruindo, eu não falo nada, eu não sou nada, eu não presto para nada. Eu não consigo ser líder de célula, eu sou um derrotado, porque desde o início me falavam que eu era derrotado. Acreditando que diante de uma situação pequena, Deus está nos entregando nas mãos dos inimigos. Mas daí Deus chega em Josué e fala: peraí, vamos voltar a fita? Eu havia falado para você, não deixe nada de contaminado no meio do povo. E aí Deus faz algo muito legal. Ele começa a mostrar a direção.
Mas além dessa arrogância de Josué de não consultar a Deus, a presença de algo contaminado, a presença de algo que ainda era de Jericó, ajudou para que essa derrota acontecesse. Na verdade, ela foi o pivô. Agora, quantas vezes, amados, nós até estamos consultando a Deus em algumas situações, mas nós não conseguimos vencer da mesma forma. Isso porque muitas vezes, queridos, nós estamos com coisas contaminadas dentro do nosso coração. Estamos deixando com que algumas coisas de Jericó fiquem para trás. Estamos deixando com que algumas falas que foram ditas fiquem martelando a nossa vida. Estamos deixando com que situações mal resolvidas, que às vezes a gente até guarda no nosso coração, e você vai ver a forma que Acã guardou, elas vêm para nos destruir, e a gente acaba deixando isso acontecer, achando que pode esconder algumas coisas da gente mesmo e de Deus. São três coisas que contaminam a nossa vida que esse texto fala para a gente. Versículo 21, volta lá para Josué 7, versículo 21. Fala assim, Acã, isso aqui é a fala de Acã, tá, irmãos? Quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro no peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Deus revela sobre a vida de Acã, ou que o problema estava sobre a família de Acã, e Josué vai lá conversar com Acã, e ele tem uma revelação. Repita comigo, eu preciso de uma revelação do que está me contaminando. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas Deus revela isso. E aí Moisés vai lá, Josué vai lá, e ele fala, Acã, abre o teu coração, meu amigo, o que é que você escondeu? E Acã fala, olha, eu peguei uma boa capa babilônica, eu peguei ouro e prata, e eu escondi debaixo da minha tenda. São três coisas que muitas vezes estão nos fazendo ter derrotas, estão nos contaminando e não estão permitindo que diante de situações pequenas a gente avance. Primeiro, pecados escondidos. Normalmente debaixo da nossa tenda, ou seja, um lugar de intimidade, um lugar só seu. Muitas pessoas hoje, queridos, estão tendo derrotas porque não confessam os seus pecados exatamente como são, e ficam escondendo, ficam guardando, achando que a sua reputação é mais importante que a sua libertação. Primeiro delas, pecado escondido. Sabe o que é interessante? O texto fala que eles estão escondidos na terra. Sabe o que Deus falou comigo em relação a isso? Pecado escondido não deixa você viver o céu. Ele deixa você grudado na terra. Às vezes você quer viver o céu, mas está escondido. O pecado, ele não deixa você viver o céu. Quantas vezes, amados, nós estamos lutando contra os nossos pecados, mas o fato de não confessá-los, o fato de não abrir o nosso coração, o fato de não entregar, trazer à luz, 1 João fala sobre isso. Trazer à luz, como Ele está na luz. A gente tinha derrotas, uma situação, uma peça contaminada que estava escondida. Como muitas vezes, queridos, nós estamos aceitando pecados escondidos na nossa vida, sem confissão, sem abrir para Deus, para o discipulador, para que haja cura. Eu escutei uma frase de um amigo nosso, pastor André, e ele fala isso, né? Muitas vezes, o escândalo da sua confissão precisa ser maior que o escândalo do seu pecado. Porque às vezes a gente prefere manter uma aparência, uma imagem de que está tudo bem, sendo que nós estamos presos, não conseguimos nos livrar, e aí vem derrota, e as situações são cada vez menores, e as derrotas continuam. E
E aí a gente questiona Deus, a gente briga com Deus, mas a gente não pede uma revelação, a gente fala, Deus, me mostra. Quando nós fizemos aí fora, irmãos, eu entendi uma coisa, libertação é todo dia. Não adianta só você, como nós fazemos esse processo, preencher uma ficha, e aí você passa por uma entrevista, um atendimento, não adianta você achar que aquilo ali já acabou, já resolveu a tua vida, agora vamos ver de qualquer forma. Não, queridos, dia após dia Deus vai revelando para nós o que precisa ser transformado. Isso é um processo. Então, pecados escondidos estão deixando com que a gente viva na derrota. Segundo, alguns pecados escondidos que estão nos destruindo. Por exemplo, as mentiras. Pessoas guiadas pelas mentiras que contam. Formam um grande emaranhado de problemas, de situações, porque mentem. Então, cada vez vai mentindo mais. Promiscuidade. Pecados de promiscuidade. É o adultério. É a fornicação, não é sexo entre solteiros. É a masturbação. É quando você não tem ninguém te vendo. E aí você está lá no seu canto, só você. E aí de repente dá uma vontadezinha de fazer alguma coisa ali. E aí você vai, você é escondido você faz. Isso é muito sério, irmãos. Uma das maiores pragas que estão destruindo a igreja hoje são pecados relacionados ao sexo. Por quê? Porque ninguém vê. E aí fica escondidinho lá, e as pessoas vão morrendo, porque se nós não confessarmos os nossos pecados, os nossos ossos vão se envelhecer. E vai morrendo. Outro pecado que muitas vezes a gente faz para um ou para outro mais escondido, fofoca. Rebelião contra a liderança. Fica arquitetando, fica armando alguma forma de destruir a vida de alguém. Pecados não confessados, escondidos, que você sabe que são mentiras. Mentira destrói, amados. Sabe o que é interessante? Estou preparando uma aula sobre mentira. A Bíblia não fala que o diabo é pai da maldição. Ele não fala que o diabo é o pai do que é ruim. Ele não fala que o diabo é o pai da maldade, mas a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Sabe o que significa isso, irmãos? Que quando nós mentimos, estamos dando autoridade para que a nossa paternidade mude. Legalidade para que a nossa paternidade mude. A mentira é uma voz dizendo a Deus: você não é meu pai. Então, se o Deus não é, né? Tá. Segunda, que contamina a nossa vida. Ele fala que ele pegou uma boa capa babilônica. Sabe o que é uma boa capa babilônica? São as situações do mundo que nos dão prazer. A Babilônia, naquela época, era uma nação que se preocupava bastante em simplesmente fazer o que bem queria. A Babilônia era conhecida pela imagem que ela tinha. Uma nação forte, uma nação bem estruturada. E a Bíblia, inclusive, fala que era uma boa capa babilônica. A capa, sabe o que é uma capa? É aquilo que nos cobre. O que está causando muitas vezes derrota na nossa vida é uma cobertura do mundo sobre nós. É aceitar as coisas do mundo de mão aberta. É você não lutar contra o vício que muitas vezes você está enfrentando. Se você é mais do que vencedor, amado, esse vício tem que sair. Mas muitas vezes nós estamos aceitando as coisas do mundo, aquilo que nos dá prazer, ao invés daquilo que é de Deus. A gente esteve ministrando na sexta-feira aqui no culto de jovens. Quantas vezes, amados, eu e você estamos sendo como Judas, vendendo Jesus por algumas moedas. Simplesmente surgiu uma oportunidade. Olha, eu
estou sozinho, eu posso fazer o que eu quiser, e aí você começa a acessar um site que não deve. E aí você está recebendo as 30 moedas para entregar a Jesus. Capa babilônica. Como que muitas vezes, amados, nós estamos aceitando mais as coisas do mundo que as coisas do céu. Estamos deixando com que as coisas, situações do mundo nos governem, nos controlem. E, amados, pensa comigo, analisa comigo. O mundo estressa. Tem um monte de gente hoje deprimida porque vive só em função das coisas do mundo. Porque só vive em função da capa babilônica. Não aceita correção, vive estressado, você vai conversar, está quase sempre de mau humor, está quase sempre frustrado com a vida, só reclama, mas só vive em função das coisas do mundo. Pessoas gananciosas que querem, olha, eu preciso ficar rico a qualquer custo. Ser alguém na vida, você já é alguém, Deus te criou para que você já seja alguém. Não é você que tem que mostrar quem você é, Deus já está te mostrando. Quando você aceita que Deus te mostre, querido, aí a coisa é diferente. Mas a capa babilônica, a cobertura do mundo na nossa vida, muitas vezes está nos fazendo ter derrotas em situações pequenas. A terceira coisa que nos contamina, que foi a outra coisa que Acã pegou, 2 quilos de prata, 2,4 kg de prata e 600 gramas de ouro. Isso é muito sério, irmãos, porque Josué havia dito algo. Josué havia dito o seguinte: vocês não vão pegar nada, vamos destruir tudo. A única coisa que nós vamos pegar é o ouro, prata, as peças de bronze, os metais, e tudo isso vai para quem? Acã levou para a casa de Deus? Sabe que esse valor era um valor de muita expressão? 600 gramas de ouro hoje, irmãos, analisando a cotação do ouro hoje, é aproximadamente 85 mil reais. 2,4 kg de prata é aproximadamente 3.500 reais. Então era um valor significativo. E Acã não pensou duas vezes, ele foi egoísta. Mas quem é que Acã roubou nessa situação, irmão? Acã roubou a Deus. E aquilo que ele pegou não era para ele, era para Deus. E aqui a gente vê uma terceira situação que muitas vezes nos deixam contaminados quando eu e você decidimos roubar a Deus. E a Bíblia fala se é possível roubar a Deus ou não. Malaquias capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Faz uma pergunta: o homem pode roubar a Deus? E aí ele mesmo responde: claro que pode. Porque nós estamos roubando a Ele nos nossos dízimos e ofertas. Quantas vezes nós estamos deixando o orgulho, o ego, a falta de se pensar no reino, dominar algumas áreas da nossa vida. E aí, queridos, nós não trazemos para o Senhor aquilo que é de direito dEle. Estamos sofrendo derrotas, porque o ouro e a prata pertencem a Ele, mas a gente está pegando para nós. Então nós vemos, amados, situações claras do que aconteceu, além da arrogância de Josué, de falar, não, nós vamos, não precisa consultar Deus, a gente vê que algo contaminou o povo. E será, querida, a pergunta é, será que isso não está nos contaminando hoje? Pecados escondidos, a capa do mundo sobre a nossa vida, ou tirar aquilo que é de Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? Muitas vezes, hoje em dia, a gente vê um evangelho, de certa forma, um pouco light, um pouco superficial. Sabe, aquele evangelho assim, olha, não fala muito que tem que dar dízimo não, porque isso vai ofender as pessoas. Não fala muito sobre pecado escondido, isso machuca. Não é bom falar, não.
queridos, a gente precisa entender que o Evangelho é o Evangelho de transformação de vida. Sem confronto não tem transformação de vida. Tem pessoa que está inventando um terceiro lugar. Como assim um terceiro lugar? A Bíblia fala que ou nós vamos para o inferno ou nós vamos para o... Aí às vezes você fala assim, você precisa escolher. Você precisa escolher, você quer ir para o inferno ou se você quer ir para o céu. Peraí, então onde está? Se dá para escolher, está onde? É ou não é? Na verdade, queridos, se não entregarmos o nosso coração para Jesus, onde nós estamos? Não, pastor, mas não fala de inferno não, é muito pesado. Eu prefiro falar aqui do inferno do que você chegar a conhecer ele. Você está entendendo, irmãos? Mas tem como destruir Ai? Repete comigo, tem como destruir Ai? Ai! Tem como destruir Ai? Josué capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que te entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e as suas terras. Tem como destruir Ai, tem como acabar com esse problema, seja ele pequenininho, que muitas vezes está tirando a nossa paz. Tem como vencer a guerra, tem como ter uma vitória completa. Tem, claro que tem. Mas é necessário algumas coisas, e eu separei duas para a gente entender. Primeiro, você precisa aniquilar totalmente Jericó. Foi essa direção que Deus deu. Enquanto não houve uma libertação daquilo que havia sido contaminado, não tinha como se ter a vitória. Eu e você precisamos olhar hoje para dentro de mim, de você, não vai olhar para mim não, olha para você aí. Nós vamos olhar para dentro de nós e começarmos a sondar o nosso coração e pedir uma revelação de Deus do que é que está nos contaminando. Então, primeiro, acabe com a contaminação para que você tenha uma vitória completa. Mas não é acabar e deixar um pouquinho, é acabar de vez. Nada de Jericó pode ficar de pé. Para você ter ideia, irmãos, quando acabou a batalha, eles venceram a batalha, Josué chamou o povo e lançou uma palavra sobre Jericó. Ele falou, se alguém algum dia vir a restaurar Jericó, ele vai começar a restauração com a morte do seu primogênito e vai terminar com a morte do seu último filho. Isso acontece com Eliel. 2 Reis capítulo 10. Eu acho que eu tenho anotado aqui. Primeira Reis capítulo 16, versículo 34. O cara tentou, ele falou, não, eu vou trazer de volta Jericó. Quando ele começou a colocar os fundamentos, seu filho primogênito morreu. Quando ele terminou de levantar a cidade, seu último filho morreu. Porque Jericó não pode mais significar nada para nós, ela já foi destruída. O que nós precisamos olhar hoje é que nós temos uma terra prometida para alcançar, sua vida plena, sua vitória completa, é a terra prometida. Mas eu não posso aceitar levar comigo algumas coisas de Jericó, eu preciso acabar com a contaminação. Volta um pouquinho aí, Josué capítulo 7, versículo 12. Fala assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos,
E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Deus falou o que para Josué? Falou: olha, eu vou te mostrar, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar o que está errado no meio do povo. Santifica-se, busca a minha face. E aí de manhã você vai diante de todas as tribos. E aí você vai lançar sorte, eu vou te mostrar qual é. Vai diante das famílias, eu vou te lançar sorte, você vai ver quem é. Vai diante das casas, você vai lançar sorte, eu vou te mostrar quem é. Sabe o que é interessante que a gente aprende aqui, irmãos? Quando existe algo na nossa vida escondido, que está trazendo condenação, Deus mostra o que é. Mas quem tem que acabar somos nós. A minha atitude, a sua atitude é que vai determinar. Revelação de Deus nós vamos ter, irmãos. E sabe o que muitas vezes está acontecendo? Deus está revelando, mas nós não estamos conseguindo nos posicionar e acabar com isso. Ou você acha que foi fácil para Josué destruir toda uma família do meio do povo? Versículo 24. Josué 7 ainda. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. Algumas versões falam: porque nos amaldiçoaste, hoje o Senhor vos amaldiçoará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedra, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Você acha, queridos, que foi fácil Josué ter que tomar essa atitude? Ele podia muito bem falar: Deus, dá um jeitinho aí, é uma família de israelita. Assim como muitas vezes não vai ser fácil para mim e para você tomar a decisão de acabar com algumas coisas na nossa vida. Mas entenda, amado, enquanto a gente não controlar a nossa língua, enquanto a gente não jogar aquela revista de mulher fora, enquanto a gente não deixar algumas coisas na nossa vida que nos dão prazer, nós não vamos conseguir que a ira de Deus saia. Foi uma direção muito clara, foi uma direção muito forte de Deus ali. É muito interessante que a Bíblia fala que quando isso aconteceu, Deus começou a olhar diferente para o povo. Ai, pode ser destruída? Pode. Primeiro, acabe com as coisas contaminadas na sua vida. Segundo, vá com tudo. Não vai só um pouquinho não, vai para valer. Capítulo 8, versículo 1 que nós lemos fala assim: olha, disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo todo o povo, toda a gente de guerra, e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Então olha só, irmãos, Deus deseja nos levar até a terra prometida. Ele quer que a gente destrua tudo que aparecer na nossa frente em relação a problemas que nos vão tirar da terra prometida. Mas Ele também nos ensina que a gente tem que ser para valer. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos buscando a Deus insistentemente diante de uma dificuldade. Está sofrendo uma perseguição no teu trabalho e você busca. Quando se soluciona isso, você acaba e não deixa de buscar. E aí a gente acaba usando a Deus. Olha, Deus, agora você tem que agir. Não, agora sou eu. Não, agora é você. Aqui na minha família tem que ser você, eu não consigo. Não, agora sou eu. Mas na verdade o que esse texto está nos ensinando é que não escolha uma parte apenas, vá com tudo. Vá com tudo.
Continua o seu tempo, independentemente de problema grande, problema pequeno, continua o seu tempo com Deus. Continua a sua vida buscando, continua a sua vida guerreando, continua, não pare por nada, não diminua a sua velocidade, pelo contrário, vá com tudo, vai com Deus, mas vá, diante de problema grande, pequeno, vá. Não confie na sua própria força, confie naquilo que Deus está dando para você como direção. Gosto muito de uma frase do pastor Cote. Ele fala assim, um com Deus é maioria, 2 com Deus é covardia. Para que Ai fosse derrotada, o povo teve que agir. Para que esses problemas, sejam pequenos ou grandes na nossa vida, sejam sarados, para que a gente consiga a vitória por completa, a gente vai ter que a gente vai ter que entrar para valer. A sua força está em Deus, amado. Quanto mais você contar com Ele, maiores serão suas vitórias. Ai foi aniquilada. Se você continuar lendo depois, você vai ver que eles armaram uma emboscada. O povo vai para guerrear. Os soldados ficam escondidos. E aí toda a cidade sai. A cidade pensou assim, nós vamos acabar com essa galera agora. E aí eles saem, eles deixam a cidade sozinha. Eles saem para enfrentar e o povo de Israel foge. E eles saem, e aí o exército vem por trás e eles fecham o povo e eles acabam, eles destroem. Josué ficou tão de cara que ele não deixou sobrar uma pedra. Acabou. É assim que vai ser os problemas da minha e na sua vida. Não vai ficar nada. Porque nós somos mais do que vencedores. Você pode ficar de pé para a gente poder orar? Se você puder, fecha os teus olhos. Eu não quero que você se distraia com nada, mano. Pode ser que você hoje esteja aqui e você já entendeu esse princípio há muito tempo e a sua vida está sendo de vitória em vitória. Às vezes tem algumas batalhas mais difíceis, mas você está conquistando porque você não está deixando Jericó na sua vida. Você está permanecendo firme porque você não está deixando coisa contaminada, você não tem pecado escondido. E às vezes quando tem alguma coisa, você tem confessado a Deus, você tem conversado com o seu discipulador. Eu fico feliz por isso, querido, mas eu sei que muitos de nós hoje estamos passando por derrotas. Porque a gente ainda está guardando algumas coisas de Jericó dentro da gente. Jericó ficou para trás, amado. E ele precisa ficar completamente para trás. Eu queria que você orasse para que dessas 3 situações, desses 3 problemas, nenhuma delas fosse causa de maldição sobre você. Não tem por que você esconder algo. De Deus não se esconde nada. Não tem por que você achar que você está escondendo uma situação do seu esposo, da sua esposa, escondendo do seu discipulador, escondendo do seu líder, do seu pastor, amado. Desculpa falar isso para você, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares e quem vai julgar você não somos nós, é Ele. E pode ser que esse pecado escondido seu esteja fazendo com que você sofra derrotas diante de situações muito pequenas. Será que não é hora hoje de arrancar essa capa babilônica da nossa vida? Essa boa capa babilônica, esses prazeres do mundo que muitas vezes estão tirando o nosso foco, que muitas vezes estão nos fazendo ter prazer no lugar errado. Estão nos fazendo entregar Jesus novamente pelas moedas. Estão nos fazendo tirar a direção dos nossos olhos. Essa capa babilônica que a gente acha que nos protege, mas na verdade nos amaldiçoa. Que a gente acha que vai ser bom para nós, mas na verdade ela está trazendo derrota. Ou será, queridos, que não precisamos corrigir na nossa vida o ouro e a prata e os metais que estamos tirando da casa de Deus? Que por mais que sejam grandes os valores, não é nosso. Mas eu digo a você, querido, tem como Ai ser destruída, basta que você arranque de você
tem como o problema ser resolvido. Você vai alcançar a terra prometida. Basta que você acabe com o que está contaminado dentro de você e confie no Senhor de todo o teu coração. Eu queria que você, por um tempo, se alguma dessas situações, se algum desses pecados, se alguma dessas coisas estão tirando você de uma vitória completa, eu queria que você pedisse perdão a Deus. Você não nasceu para derrota, você é mais do que vencedor. Eu queria que você falasse. E além de falar, eu queria que você tomasse uma postura. Além de orar, eu queria que você tomasse uma postura. Senhor, eu não quero mais o mundo, e eu vou me posicionar para que ele não faça mais efeito na minha vida. Peça perdão ao Senhor, amado. Não deixe a capa babilônica tirar a presença do Senhor, a vitória sobre a sua vida. Não deixe o ouro, o egoísmo, não deixe pecados não confessados acabarem com a sua vitória, amado. Entregue essas coisas contaminadas ao Senhor. Faça uma fogueira dentro de você e queime essas coisas contaminadas. Destrua, apedreje essas coisas que estão contaminando você. Aniquile, acabe, faça alguma coisa para que não te controlem mais. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés jogar minha coroa. Peça perdão ao Senhor, amado. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la? Na tua presença. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Declare isso sobre a sua vida. Senhor Jesus, o mundo não pode tirar você da vitória. Roubar a Deus não vai mais tirar você da vitória. Sua vitória é completa. Sua vitória é completa. Entregue ao Senhor aquilo que está contaminando. Acabe completamente com Jericó na sua vida. Destrua Ai nesse tempo. Tua presença. Continue com seus olhos fechados, conversando com Deus. Eu gostaria de saber se alguém que está aqui essa noite ainda não entregou o seu coração para Jesus e deseja fazer isso agora. Você não nasceu para derrota, querido. Você nasceu para uma vida mais do que vencedora em Cristo Jesus. Se você deseja entregar o teu coração a Jesus e ainda não fez isso, eu gostaria só que você levantasse uma das suas mãos. Só levante uma das suas mãos e alguém vai chegar aí ao seu lado para orar com você. Amém. Coloque sua mão sobre o seu coração, querido. Todos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Seu coração pertence a Ele. Eu gostaria que, se você pudesse, você orasse, fizesse um compromisso com Ele. Começa a pedir: Senhor, revela aquilo que está contaminado. Revela aquilo que está contaminado. Peça isso a Ele. Revela aquilo que está contaminado. Revela aquilo que está contaminado. Eu quero ir com tudo. Eu quero vencer todas as situações, as batalhas da minha vida. Eu quero ir com tudo. Então, Pai, revela aquilo que está contaminado sobre nós como igreja, sobre nossa casa, sobre os nossos lares. Revela, Pai, aquilo na vida de cada um que está aqui, que está trazendo derrota, aquilo que ainda é Jericó. Nós não queremos, Pai, essa capa do mundo sobre nós. Nós não queremos tirar aquilo que é teu por egoísmo e benefício próprio, Pai. Nós não queremos viver diante da escuridão das
trevas, de pecados escondidos, Pai. Então nos dá coragem, nos dá ousadia nesse tempo a enfrentar essas situações. Mas nós precisamos que, assim como o Senhor fez em Israel, assim como o Senhor fez em Josué, revela o que está trazendo condenação sobre nós. Nós somos teu povo, Pai, mais do que vencedores, porque isso a tua palavra nos garante. Então, Senhor, em nome de Jesus, traz revelação, porque nós queremos uma vida com vitória completa, mais do que vencedores, não apenas de palavra, mas de vida, não apenas falando, mas vivendo essa vitória completa, não apenas dizendo, mas sendo alguém que sempre vence. Em nome de Jesus, Pai, revela sobre cada um que está nesse lugar, revela sobre a minha vida aquilo que ainda precisa ser tratado, aquilo que está contaminando. Eu não aceito mais derrota, eu não aceito mais ir pela metade, eu quero uma vitória completa. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração como igreja. Em nome de Jesus. Como poderei usá-la na tua presença? Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Aleluia! Dê um abraço bem forte a essa pessoa que está ao seu